Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A irmã e o irmão foram separados em um orfanato, e anos depois, um empresário ridicularizou a faxineira, mas não demorou muito para que ele percebesse. 25 anos atrás, em um canto tranquilo de uma cidade do interior, a família Dufresne vivia uma existência pacífica e feliz. Mark Dufresne, um homem respeitado, era um trabalhador esforçado. Ele administrava uma pequena oficina mecânica, uma verdadeira instituição na cidade, e sua reputação de lealdade e meticulosidade fez dele um pilar da comunidade. Sua esposa, Claire, era a personificação da gentileza e do amor. Ela passava os dias cuidando da casa, das crianças e da pequena fazenda que eles tinham nos arredores da cidade. Eles eram um modelo de família, seu amor era evidente e palpável em cada gesto. Lena, sua filha mais velha, era a própria imagem da inocência e da ternura. Ela tinha 5 anos, mas seus olhos já brilhavam com uma maturidade surpreendente para sua idade. Ela entendia as pequenas responsabilidades que tinha que assumir, mantendo um olhar protetor sobre seu irmão de 3 anos, Jules, que, naquela idade, era uma bola de energia despreocupada. As duas crianças formavam uma dupla inseparável. A casa deles era cheia de risos e brincadeiras, mas também daquele vínculo inquebrável que existe entre um irmão e uma irmã. O dia da tragédia chegou sem aviso, numa noite de outono. Mark e Claire estavam voltando de uma reunião familiar a alguns quilômetros de casa, com as crianças no banco de trás do veículo. Uma estrada escorregadia, uma curva mal contornada e uma colisão brutal com um caminhão na contramão. O carro foi atingido de frente. Os pais não sobreviveram. Os corpos foram encontrados esmagados no carro, enquanto as crianças foram retiradas com urgência, feridas, mas vivas, mas profundamente marcadas pela violência do impacto. Lena se lembrou do pânico, do frio que a dominou no momento em que se viu sozinha nos destroços, segurando Jules em seus braços. A dor de perder os pais foi sentida rapidamente, mas foi a separação do irmão que a assombrou a partir daquele momento. Os serviços sociais chegaram, pegaram as crianças e as separaram bruscamente. A tristeza de Lena não tinha palavras. Seu jovem coração se partiu em 1000 pedaços ao pensar que Jules, seu amado irmão, iria embora sem ela. Mas o destino agiu cruelmente, destruindo suas vidas para sempre. Lena foi adotada quase imediatamente pela família Montclair, uma família rica e influente. Os Montclairs, embora generosos em sua hospitalidade, eram pessoas de status, obcecadas com as aparências. Eles proporcionaram a Lena uma vida de conforto e privilégio, mas em nenhum momento conseguiram preencher o vazio deixado pela perda de seus pais e pela separação de Jules. Jules, enquanto isso, foi transferido de casa em casa. Alguns mais afetuosos que outros, mas nenhum conseguia substituir o calor do lar que ele havia perdido. À medida que crescia, ele se tornou retraído, alimentando-se da raiva e do ressentimento que cresciam dentro dele. Ele não tinha família, nem raízes. O sistema o rejeitou repetidamente, e ele desenvolveu uma personalidade dura e solitária, desiludido com a vida e com a falta de afeto que conhecia. Lena cresceu cercada de conforto, mas a falta de amor verdadeiro persistia em sua vida. Os Montclairs eram gentis, mais distantes. Eles a amavam, mas de uma forma impessoal, tratando-a mais como um projeto do que como uma filha. Aos 25 anos, Lena se viu trabalhando como governanta em um hotel de luxo, um trabalho que ela não havia escolhido, mas via como uma maneira de manter sua dignidade. Ela nunca se sentiu completamente em casa neste mundo dourado. Os espelhos e o mármore do hotel lembravam das paredes frias de Montclair Manor, que, embora magníficas, nunca conseguiram aquecer seu coração. O trabalho era exaustivo, os clientes muitas vezes eram desdenhosos, mas Lena persistia, sempre cortês, sempre discreta. Ela se casou com Thomas, um homem simples, mas respeitoso, com quem teve 2 filhos. Mas, apesar de tudo, um vazio permaneceu dentro dela, um vazio que somente a lembrança de seu irmão poderia preencher. Ele sentia muita falta dela, mas ela não sabia onde ele estava ou o que havia acontecido com ele. Com o passar dos anos, a lembrança de sua família original gradualmente se dissolveu em seus pensamentos. Mas às vezes a dor ressurgia em momentos de solidão, e Lena se via lamentando a perda de Jules, a perda daquele vínculo inquebrável. Às vezes, ela sonhava em encontrá-lo novamente, em beijá-lo,
em dizer-lhe que nunca o havia esquecido. Certa manhã, enquanto Lena limpava os corredores dourados do hotel, com o cheiro de cera fresca pairando no ar, ela avistou um homem parado perto das janelas. Ele ficou ali, observando silenciosamente os funcionários, seus olhos gelados examinando as idas e vindas das pessoas ao seu redor. Ele usava um terno impecavelmente cortado, de cor escura e sóbria, mas de qualidade evidente. A luz da manhã filtrava-se através das grossas cortinas, iluminando o homem de uma forma quase irreal, acentuando sua aparência fria e distante. Este homem era Hugo Doval, um poderoso empresário, dono de diversas empresas de prestígio em vários setores. Seu olhar revelava uma arrogância cultivada ao longo dos anos, uma confiança nascida da riqueza e do poder. Ele aprendeu a tratar os outros como objetos, acessórios em um mundo que lhe pertencia. Seu olhar varreu a sala. Os funcionários não passavam de sombras no fundo, invisíveis em suas próprias vidas cotidianas. Ele não notou Lena a princípio, mas quando finalmente encontrou seu olhar, parou por um momento. Ele olhou para ela, saboreando o encontro. Lena, com seu andar firme e discreto, passou por ele. Mas, ao notar seu uniforme simples e o esforço meticuloso que ela colocava em seu trabalho, ele ergueu uma sobrancelha, intrigado pela cena. Ele não teve vergonha de expressar seu desdém. Ele deu um sorriso irônico, um sorriso que deslizou como uma carícia gelada. Ah, outra faxineira, ele disse num tom quase divertido. Você tem noção do valor do que recebe todos os dias? Lena, implacavelmente calma, baixou os olhos. Ela não iria ceder à provocação. Em vez de responder, ela simplesmente continuou seu trabalho, concentrada em sua tarefa. Mas Hugo, divertido com a ideia de que aquela mulher, em seu modesto uniforme, pudesse responder-lhe de uma maneira que denotasse dignidade silenciosa, aproximou-se dela. Sabe, você realmente poderia usar um pouco mais de graça nos seus gestos. Talvez isso te fizesse parecer um pouco mais sofisticada. Ele insistiu, gostando da situação. Lena, que não era de se deixar abalar, finalmente olhou para cima. Prefiro fazer meu trabalho com dignidade, senhor. Sua voz era calma, mas havia uma firmeza silenciosa que marcava a diferença. Ela não precisava provar seu valor. Seus gestos, simples e eficazes, diziam muito. Ela era uma mulher de princípios, uma mulher que aprendeu a viver com pouco, mas a manter sua dignidade intacta, apesar dos olhares condescendentes dos outros. Hugo caiu na gargalhada, mas algo nela, algo no modo como ela falava, o perturbou. Por um momento, um arrepio de incerteza cruzou seu olhar. Ele olhou para ela novamente, observando-a como se tentasse desvendar algum mistério invisível. Ele então notou um detalhe que até então lhe havia escapado. Um pequeno pingente em formato de coração, preso a uma simples corrente de ouro, que ela usava no pescoço. Ele olhou mais de perto e uma sensação estranha tomou conta de sua mente. O pingente parecia terrivelmente familiar para ele, como um eco distante. Mas ele não conseguiu identificar o porquê. Essa visão perturbadora permaneceu em sua mente o dia todo. O pingente parecia despertar uma vaga lembrança, mas ele não conseguia captar sua essência. Ele pensou no resto do encontro, em como aquela mulher havia se comportado com tanta calma e dignidade, apesar da humilhação implícita da situação. Ele não conseguia se livrar da sensação de que já sabia algo sobre ela, como se o fio do seu passado distante e obscuro estivesse entrelaçado com o seu presente. No dia seguinte, a mente de Hugo ainda estava assombrada por esse encontro. Curioso, quase perturbado pela sensação que não conseguia identificar, ele decidiu pesquisar sobre Lena. Não era seu hábito se preocupar com alguém fora de seu círculo de negócios, mas algo nela despertava uma curiosidade que ele não conseguia ignorar. Hugo contatou discretamente a equipe do hotel, solicitando um simples arquivo administrativo sobre a governanta. As informações que ele recebeu só alimentaram suas perguntas. Lena Montclair, nascida Lena do Fresne, era filha adotiva dos Montclairs, uma família influente e rica. Mas o que fez com que uma centelha de reconhecimento surgisse em sua mente foi o nome de seu irmão, Jules do Fresne. Aquele nome, um nome que ele nunca havia esquecido, ecoava em sua memória como um sino distante. Hugo então se lembrou de um incidente ocorrido alguns anos atrás. Um jovem chamado Jules do Fresne entrou no mundo dos negócios, mas por meio de métodos duvidosos, muitas vezes violentos e manipuladores. Ele foi rejeitado pela família,
e ninguém sabia para onde ele tinha ido depois que esses laços foram rompidos. Hugo se lembrou das histórias que circulavam sobre ele, um jovem perdido em um mundo de ilegalidade, um homem que parecia mergulhado na raiva e na frustração. E agora a revelação o atingia com uma violência sem precedentes. Aquele jovem, cujo nome circulava nos círculos mais obscuros, era irmão de Lena, a mulher que ele acabará de conhecer. Uma memória enterrada, até então inconsciente, ressurgiu. Após pesquisar mais, Hugo percebeu que a história da família do Fresne foi marcada por uma tragédia devastadora. Perda dos pais, orfandade, separação dos irmãos. E o mais perturbador, apesar do tempo que passou, Lena e Jules nunca deixaram de estar ligadas, mesmo pela dor da separação. Lena, essa mulher que parecia tão serena e distante, carregava dentro de si um fardo muito mais pesado do que Hugo imaginava. Ela pode ter esquecido a dor, mas estava claro que sua história não era apenas a de uma governanta de um hotel de luxo. Ela era uma mulher marcada pela tragédia, uma mulher em busca de algo que o mundo parecia não estar disposto a lhe oferecer. Hugo, mergulhado na realidade de um passado que nunca havia considerado, sentiu uma estranha obrigação de fazer alguma coisa. Ele ainda não sabia o que isso significava, ou como tudo aconteceria, mas se viu preso em um emaranhado de emoções e revelações, uma conexão que havia sido tecida nas sombras, muito antes do primeiro encontro. Os meses passaram lentamente e, a cada momento, Hugo sentia o peso crescente de suas ações passadas. Lena, a mulher que ele antes considerava uma mera funcionária em um mundo que ele acreditava ser seu, agora era uma figura inescapável em sua mente. A influência do seu olhar, das suas palavras, persistiu nele, e uma mudança profunda, sutil e irreversível, ocorreu em seu coração. O que começou como uma curiosidade mórbida se transformou em uma busca para entender uma verdade que ele ignorava, enterrada nos recessos de sua memória e arrogância. Naquela manhã, como um homem quebrado pela verdade, Hugo chegou ao hotel com uma forte determinação. Ele caminhou pelos corredores onde a viu pela primeira vez, onde o luxo e a simplicidade se encontravam tão intensamente. Lena estava limpando as janelas, olhando para fora, mas quando ele entrou, ela virou a cabeça. Seus olhos, que normalmente eram frios e distantes, encheram-se daquela desconfiança perceptível, como se ela sentisse que algo inesperado estava prestes a acontecer. Hugo parou por um momento, seus pensamentos girando. Ele ficou ali, na frente dela, mas dessa vez não podia mais ignorar o que sabia lá no fundo. Aquele vínculo invisível que sempre o assombrou, aquela verdade que ele finalmente descobriu. Lena era irmã de Jules do Fresne, o homem que ele havia rejeitado anos antes. Ele se sentiu preso em um turbilhão de emoções conflitantes. Não foi a pena que o guiou, mas uma forma de respeito misturada com vergonha. Ele estava diante dela, vulnerável, um homem preso pelo próprio orgulho. Lena. Ele disse, com a voz mais suave que o normal. Seu tom era quase hesitante, como se cada palavra lhe custasse caro. Acabei de descobrir algo chocante. Eu não sabia. Lena olhou para ele em silêncio, sua expressão neutra, mas seus olhos revelando uma profundidade insondável. Ela esperou, com os braços cruzados sobre o uniforme, um leve toque de raiva, mas também de curiosidade, em seus olhos. Você não sabia o quê? Ela respondeu, com a voz baixa, mas cheia de uma leveza quase imperceptível, como se estivesse esperando o peso de suas próprias palavras atingi-los. Hugo respirou fundo, forçando-se a articular a verdade que ele havia deixado de lado por tanto tempo. Eu não sabia que você e Jules eram irmão e irmã. Eu não sabia que sua família tinha se desfeito assim. Ele olhou para baixo, sentindo o peso da culpa pesando sobre ele. Lena permaneceu em silêncio por um momento, observando cada movimento do rosto dele. Ela esperava por esse momento há anos. Desde o dia em que seu irmão desapareceu de sua vida, quando tudo mudou. Ela tinha esperança, mas nunca se preparou para esse momento. Não era a raiva que tomava conta dele, mas uma forma de resignação. Ela pensou em tudo o que tinha passado, na dor de crescer sem Jules, na vida destruída de seu irmão, em tudo que ele tinha perdido, assim como ela. Ela respirou fundo, com os olhos fixos nele, a voz surpreendentemente calma, mas marcada pela emoção reprimida. Você humilhou uma irmã que perdeu tudo. Ela fez uma pausa antes de continuar, com a voz um pouco trêmula, mas cheia de sabedoria. Mas eu te perdoo.
Porque agora sei que você também é um homem destruído pela sua própria arrogância. Hugo, atordoado pela sabedoria silenciosa das palavras dela, sentiu um calor subir a garganta. Ele não era mais o mesmo homem, tinha certeza disso. Depois de semanas de reflexão e lutas internas, ele finalmente entendeu. Ele não havia machucado apenas uma mulher, ele havia feito parte de um ciclo de mágoa e injustiça que existia muito antes dele. O mundo que ele havia construído ao seu redor, feito de luxo e poder, estava desmoronando sob o peso do que ele havia ignorado, sob o peso da verdade humana que estava diante dele. Ele olhou para baixo, sentindo-se menor do que nunca. Esse encontro, essas palavras, o abalaram de uma forma que ele não conseguia explicar. Mas lá no fundo, algo havia mudado. Ele sabia que não bastava apenas pedir desculpas. Ele precisava consertar aquilo, consertar o que havia quebrado, não apenas com Lena, mas com seu próprio passado. A partir de então, ele procurou corrigir os erros que havia cometido. Ele tomou medidas concretas. Ele começou a procurar por Jules Dufresne, o homem que ele havia rejeitado, o irmão que ele nunca tentou entender. O que ele descobriu sobre ela virou seu mundo de cabeça para baixo ainda mais. Jules não era o homem que Hugo havia imaginado. Ao contrário do que pensava, Jules não se tornou uma figura perdida nas sombras da violência e da vingança. Não, ele havia sobrevivido de uma forma diferente, menos visível, mas não menos difícil. Quando Hugo finalmente encontrou Jules, ele descobriu um homem que teve que se reconstruir sozinho, mas que carregava dentro de si uma sabedoria silenciosa nascida de seu próprio sofrimento. O encontro foi marcado pela desconfiança, mas aos poucos as barreiras foram caindo. O que parecia impossível no início gradualmente se tornou uma reconciliação. O caminho para o perdão, embora árduo, ofereceu-lhes uma chance de consertar as fraturas do passado. Lena, por sua vez, finalmente reencontrou seu irmão, depois de tantos anos de sofrimento. O reencontro foi repleto de lágrimas e risos, cura e reconciliação. A outrora devastada família Dufresne começou a se reconstruir lentamente, pedaço por pedaço, dia após dia. A vingança, o veneno que envenenou suas vidas por tantos anos, não era mais uma opção. O que estava diante deles era uma doce redenção, cheia de perdão e compreensão. Hugo finalmente entendeu o que significava verdadeira riqueza. Não era poder, nem dinheiro. Não foi a aparência exterior, nem as conquistas materiais. A verdadeira riqueza reside nas conexões humanas, em relacionamentos que, apesar do tempo e da dor, podem curar, reconstruir e restaurar a esperança. O que ele havia perdido, ele estava lentamente recuperando, ao custo de sua recém-descoberta humildade. Assim, a família Dufresne conseguiu se reconstruir. E com eles, Hugo aprendeu que, mesmo depois de anos de separação e sofrimento, era possível consertar o que parecia quebrado para sempre. O luxo que ele buscou por toda a vida não podia competir com a riqueza de uma família unida, e ele sabia disso agora.